Oi para você que se liga aqui no Flash Score, sejam todos bem-vindos a mais um grande pré-jogo de Mundial. Já já a bola rola, hoje tem jogaço, Brasil enfrenta o Haiti na segunda rodada. E eu convido você para baixar o nosso aplicativo para acompanhar a nossa transmissão ao vivo via áudio. QR Code vai pintar aqui bem no cantinho da sua tela, você aponta a câmera do celular e baixa o nosso aplicativo. Ainda não é inscrito aqui no canal? Inscreva-se, ative o sininho para sempre que a gente tiver novidade, você ficar por dentro de tudo e, claro, deixe o seu like, o seu joinha, que é muito importante para engajar o nosso vídeo e espalhar para geral. Eduardo Gerac, meu amigo, está aqui com a gente mais uma vez. Convoca o nosso camisa 10 para falar de Brasil e Haiti. Primeira rodada agitada, Edu Gerac, e em que o Brasil não convenceu. Agora vai pegar um adversário que também deu trabalho à Escócia. Edu, seja bem-vindo. Obrigado, Matheus. Um abraço a todas e a todos. Não, sem dúvida alguma, tá bastante legal essa Copa, né? Tá bastante empolgante. Vários jogos muito interessantes. Mas, enfim, estamos aqui para falar de Brasil, né? Brasil e Haiti, Haiti e Brasil. Bom, Matheus, sem dúvida, a gente já discutiu bastante o primeiro jogo do Brasil, né? A gente previa, né, a dificuldade que o Brasil ia ter contra Marrocos. E olha, tem gente falando de goleada contra o Haiti, mas a gente pode começar aqui a discutir sobre o Haiti, a falar sobre o Haiti primeiro. E assim, eu não vejo um jogo tão tranquilo assim para o Brasil. É claro que o Brasil é muito superior ao Haiti, né? Mas o Haiti fez uma boa partida na estreia contra a Escócia, perdeu por 1-0, é verdade, mas foi um jogo bastante parelho, né? A gente está vendo aí o gráfico de pressão, em azul o Haiti e em vermelho a Escócia. A Escócia que fez ali o gol logo no primeiro tempo, né, ali um pouco antes ali dos 30 minutos, mas a gente consegue ver ali pelas barrinhas azuis, né, Matheus, que tem que em vários momentos da partida, em vários momentos do jogo, o Haiti foi pelo menos igual à Escócia. Em alguns momentos até jogou mais. Se a gente puxar as estatísticas aqui no nosso app, né, da Flash Score, por exemplo, em termos de posse de bola, o Haiti teve até mais bola que a Escócia, 56% contra 46%. Total de finalizações, o Haiti deu 15 finalizações no gol escocês e os britânicos deram 9 finalizações contra o Haiti. Chances claras, né? Que isso é um indicador bastante importante para a gente conseguir ver, né, até que ponto um time foi organizado, o time criou chances e chegou na cara do gol. O Haiti teve uma chance clara de gol e a Escócia teve duas chances e conseguiu converter uma no gol. Ou seja, tudo isso para dizer, né, que é um jogo bastante complicado para o Brasil. Eu não acho que vai ser um jogo simples, ainda mais daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais do Brasil, ainda mais porque o Brasil não está pronto, né? Todo mundo viu que o Brasil precisa melhorar e precisa melhorar bastante. E aí a gente tem até a outra tela aí para mostrar, né, como que o Haiti se comportou aí contra a Escócia. Foi um time mais reativo, né? Jogou na maior parte do tempo. Essa é a linha de passes, né, da equipe da América, o Haiti. E jogou basicamente no seu campo, né? A gente vê ali que a maioria dos jogadores estiveram dentro do seu próprio campo, né? A gente vê ali o meio-campo mais tocando a bola e uma outra tentativa um pouco mais incisiva lá para frente. Lembrando que o Haiti tem dois jogadores, né, que atuam na Premier League, né? Tem o Bellegarde, que é o camisa 10. A gente vê que a maioria das jogadas do Haiti passam por ele, né? A gente vê as várias linhas mais grossas, é porque tivemos muitos passes, né? Entre um ou outro jogador. O Bellegarde, que joga no Wolves, né? Da Inglaterra. E temos também o Isidore, que é o número 18, ele que joga mais centralizado, que joga no Sunderland, né? O Sunderland que fez uma excelente Premier League e o Isidore é um desses jogadores ali. Ou seja, a maioria dos jogadores do Haiti jogam em campeonatos importantes do mundo, né? Tem um ou outro que joga em segundas divisões, é verdade, seja na Europa, tem alguns que jogam na MLS, né, no próprio Estados Unidos, e tem também o AD, né, o camisa 4, o zagueiro, que também começa sempre construindo as jogadas do Haiti, o AD que joga aqui na LDU de Quito.
Então a gente está até acostumado a ver ele mais aqui na América do Sul, em jogos de Libertadores, né, ou Sul-Americana, ele é o zagueiro titular ali da LDU de Quito. Então, assim, não vai ser fácil. Eu não acho que. Claro, se o Brasil faz um gol muito cedo, se as coisas começam a fluir, né, Matheus? Eu acho que tudo bem. Aí tende a realmente a ser um placar um pouquinho mais elástico, sei lá, 2, 3-0. Mas do jeito que foi o jogo contra Marrocos, Matheus, eu acho que o mais importante, primeiro, é o Brasil mostrar organização, né, e conseguir o resultado, porque afinal de contas já estamos falando também em resultado para a classificação, né? Porque ninguém imagina o Brasil ficar em terceiro e ir para a repescagem, né? E assim, o jogo contra Marrocos, né, o primeiro tempo foi muito criticado pela maioria dos telespectadores, e o Haiti, como você falou, joga fechadinho. Geralmente essas partidas são mais difíceis e mais complicadas, até quando se tem uma pressão que veio do primeiro jogo por causa da má atuação nos primeiros 45 minutos contra Marrocos. E aí, do outro lado, existe um meio-campo que precisa criar com mais qualidade para justamente furar esse bloqueio defensivo que vai ser formado ali pela defesa do Haiti. Qual será esse segredo do Brasil, hein, Eduardo, no meio-campo? Bom, Matheus, assim, todo mundo, muita gente discutiu, né? A gente também falou aqui depois, e nas nossas matérias lá na aba de notícias, ou também em pré-jogos, em lives, enfim, a questão que o Brasil não estava pronto, o Brasil não estava ainda preparado para essa Copa do Mundo, né? E assim, claro, a gente pode discutir nomes, mas eu acho que antes dos nomes, o mais importante é perceber que a questão é coletiva, né? O Brasil tomou aquele sufoco que tomou de Marrocos nos primeiros 30 minutos, principalmente do primeiro tempo, porque o meio-campo absolutamente não existiu, né? O meio-campo, para usar um termo bem popular, bem fácil, estava absolutamente perdido, né? O meio-campo do Brasil, com o Casimiro, com o Paquetá, o Bruno Guimarães. Então, assim, a minha expectativa, né, e as notícias que vêm lá dos Estados Unidos, lá de Nova Jersey, né? O Josias também está acompanhando lá mais de perto a seleção brasileira, que é o nosso jornalista, nosso repórter aqui da Flash Score, que está lá nos Estados Unidos. A minha grande angústia, a minha grande dúvida com esse time do Brasil, primeiro, é que tem um meio-campo que seja mais organizado, né? Porque claramente o Ancelotti, né, que durante os amistosos, né, durante ainda as eliminatórias, estava num 4-2-4, ele não quer que seja 4-2-4, mas é 4-2-4. E depois agora, contra o Marrocos, ele colocou 3 jogadores no meio-campo. E os jogadores estavam absolutamente perdidos. E um deles é o Paquetá. A gente está vendo até aí o mapa de passes do Paquetá contra o Marrocos, né? As linhas vermelhas são os passes errados e as linhas brancas são os passes certos. Mas a gente consegue perceber muito claramente que todos os passes certos do Paquetá, né, principalmente as linhas brancas, foram ou para o lado ou para trás, né? Tem pouquíssimos passes do Paquetá que foi aquele passe progressivo, né? Aquele passe para frente, aquele passe que realmente coloque os companheiros na cara do gol, né? Aquele passe que quebra linhas. Então esse foi um dos maiores problemas. O time perdido na marcação, né? Tinha muito espaço, tinha muito buraco ali no meio do meio campo brasileiro, né? Muito distante, o ataque do meio, o meio da defesa. E além disso, quando o Brasil tinha a bola, muito pouco organização ofensiva, né? Ninguém tocava a bola lá para dentro da área adversária. A gente percebe claramente que o Paquetá, que tinha essa missão, principalmente ele tinha essa missão, não conseguiu executar dessa forma. Então, assim, aí a gente pode ir para um segundo momento, que é discutir nomes, né? E aí a gente vê também, até comparando o Brasil com as outras seleções, né? Que a gente já teve aí o fechamento da primeira rodada da Copa do Mundo, a gente tem a tabela para mostrar aí as grandes chances criadas pelas seleções. Tudo bem, a Alemanha goleou 7-1 o Curaçao e teve 5 grandes chances claras de gol. A França aparece aí na segunda posição da nossa tabela aí, ela que ganhou de Senegal, né, por 3-1, com 4 grandes chances claras. A Inglaterra, que pegou o adversário mais difícil, vamos dizer assim, né, dos campeões do mundo, meteu 4-2 na Croácia e teve 4 grandes chances claras de gol. A Espanha, que não passou por Cabo Verde, teve 2 chances claras, empatou 0-0, e o Uruguai teve uma chance clara
no empate contra a Arábia Saudita. Agora, você vai me perguntar, cadê o Brasil? E cadê a Argentina? Nem o Brasil nem a Argentina criaram grandes chances claras de gol. E olha, tem outras seleções aí no meio, tá? A Suécia criou grandes chances, tem várias outras seleções. Eu fiz o recorte só das campeãs do mundo. Agora, a Argentina não criou, mas tem um tal de Messi, né? Que desequilibrou a favor da Argentina. Ele tirou coelhos da cartola. Aquele primeiro gol não é uma grande chance, porque é um chute de longe, né? De longa distância. Então, tudo bem que o filho do Zidane, o Lucas Zidane, deu uma colaborada, mas enfim, foi uma finalização ali que é acima da média. Teve aquele segundo gol que ele fez de rebote, que também é o jogador que sabe estar na hora certa, no lugar certo, né? Então, só cabe mesmo ao Brasil agora mudar essa situação, ou seja, ter um meio-campo um pouco mais organizado. E aí a gente pode especular quem que vai jogar nesse meio-campo, né? O Bruno Guimarães e o Casimiro não devem sair, o Ancelotti gosta muito ali da dupla, eles devem ficar. E aí a dúvida é, bom, na lateral direita, talvez o Ibanes realmente saia para a entrada do Danilo, porque é isso, né? Se o Brasil vai jogar só por dentro, não vai dar certo. Precisa de lateral para apoiar. E talvez o Danilo, que não é muito a dele, mas consiga fazer um pouco mais esse lado direito do Brasil, porque esse foi um outro grande problema, né? Ele colocou o Paquetá, mas a gente viu pelo mapa de calor ali, o Paquetá não ocupou muito bem nem o lado direito, nem o lado esquerdo do meio-campo brasileiro. Então, a gente até já discutia isso no outro pré-jogo contra o Marrocos, né, Matheus? Ou seja, falta ali alguém para ocupar esse lado direito. Será que ele vai tirar o Paquetá para colocar, por exemplo, o Luiz Henrique? Pode ser uma boa oportunidade. E aí ficou todo mundo criticando o Igor Thiago porque ele não fez nada e tal. Mas assim, eu acho que o Igor Thiago foi vítima desse esquema bagunçado do Brasil, né? Porque o Ancelotti quer o Bruno e o Casimiro, e lá na frente, o Vini pelo lado esquerdo, deu muito certo, ele fez um golaço, inclusive, né? Aí temos também o Rafinha, que não deve sair desse time, pelo menos nesse primeiro momento, e aí faltam dois nomes, né? Um deles pode ser o Matheus Cunha e o outro pode ser o Luiz Henrique. Ou mesmo que ele mantenha o Paquetá, tem que organizar melhor isso, talvez fazer um triângulo um pouco mais definido no meio-campo, né? O Casimiro com o Bruno e o Paquetá. E deixar o Matheus Cunha ali como um falso 9, vai, na frente desse triângulo. A questão para mim é organização. Se o Brasil tiver um pouco mais organizado, a coisa deve começar a evoluir, né? Pois é, e esse jogo, né? Nesse jogo o Brasil não vai ter Neymar, ele nem sequer viajou com a delegação, talvez fique pronto para a partida contra a Escócia. Esse jogo, claro, você vai curtir com a gente no Flash Score em narração em áudio, estaremos juntos 9h30 da noite. Edu, um grande abraço, valeu demais. Valeu, Matheus, até a próxima. Valeu, para você que ficou com a gente também, não se esqueça de baixar o nosso aplicativo na loja de apps do seu celular. QR Code pinta aqui no canto da tela, você aponta a câmera do celular e vem com a gente, porque aqui no Flash Score você lê o jogo como ninguém.